Eu convidei alguns grandes psicanalistas de nomes renomados para poderem dar a sua opinião pessoal, independente das teorias, como eles pensam o que é depressão, o que é saúde mental e depressão, por que o Brasil tornou-se o pioneiro, o país em primeiro lugar desse levantamento da OMS a ter o maior índice de afastamentos por depressão e ansiedade. Eu solicitei então que eles pudessem trazer o seu pensamento clínico. Com vocês, então, psicanalistas, dos quais eu muito respeito, ok? Vamos ouvi-los. É no fato de que você, para trabalhar, tem que utilizar a energia, né? Tem que utilizar a libido, né? Ao mesmo tempo que você utiliza a libido, né, que supostamente deveria estar relacionado com prazer, a libido também está relacionado com a agressividade, né? Para trabalhar é preciso utilizar a agressividade, né? Preciso ter iniciativas, né? É claro que em um trabalho, né, que dá menos prazer, né, é um trabalho que vai trazer mais, vamos dizer, estresse, né? Que a tensão vai ser maior, né? Que a carga de agressividade, né, que vai para essas relações, geralmente para as relações de trabalho, né? Tipo de relação de competitividade, de cobrança, né? De necessidade de ter iniciativa, de cumprir horários, ou até de ter flexibilidade para passar dos horários, o que esse trabalho tira, né, das relações familiares ou das relações íntimas, né? Se não for compensado realmente pelo aspecto gratificante que deve existir no trabalho, ou pelo menos gratificante da libido, né? Isso vai adoecer qualquer pessoa, né? Isso sempre existiu na história do mundo, né? Quer dizer, obviamente que não basta ser só a qualidade no sentido do sujeito fazer algo que gosta, né? Por exemplo, de acordo com o Freud, um artista não tem estresse algum, né? Porque ele só tem o princípio do prazer, ele só faz o que quer, na hora que quer, na hora e como quer, né? Ele não teria estresse com o trabalho dele, né? Quer dizer, o estresse existe na medida que existe a parte, vamos dizer, não só do princípio do prazer, o princípio da realidade, cobrando uma série de coisas, né? E, portanto, o prazer tem que ser compensado nas relações íntimas, né? Que o indivíduo precisa ter, né? De qualidade, né? Ou também no lazer, né? Quer dizer, obviamente que uma pessoa que tem um trabalho braçal, né? Não é muito adequado que ela tenha um lazer braçal, né? Seria, vamos dizer, coerente ela ter um lazer mais no sentido intelectual, né? Assim como uma pessoa que tem um trabalho muito intelectual, talvez na hora de lazer, precise de algo talvez mais braçal, mais artesanal, alguma coisa que a conecte, né, com coisas que ela não está conectada quando está trabalhando, né? Então, essas questões são muito complexas, né? Porque quem é que vai fornecer isso, né? A não ser o próprio indivíduo, né, que tem que ter uma consciência a respeito dessas, vamos dizer, trocas, né? Porque tudo que envolve trabalho, né, envolve troca, né? São relações de troca, né? A gente pode, antes de passar a questão quer dizer, como entender as trocas do ponto de vista psicanalítico, né? Que são trocas sempre mais no sentido profundo, ligado às dificuldades, raízes inconscientes dessa troca, eu acho que uma questão sempre muito assim, que nos coloca numa posição privilegiada, né? Como analistas, né? Ou filosoficamente como analistas, né? Seria a prestar atenção no significado das palavras, né? E como que o significado das palavras, da palavra trabalho, é diferente em culturas diferentes, né? Então, a cultura modifica muito, né, a visão de trabalho, né?
facilitando ou dificultando, né? Quer dizer, estranhamente, no latim, trabalho vem de tripalium, que era um chicote de 3 pontas, usado pelos capatazes romanos, né, para fazer com que os escravos, né, andassem na linha. Né? Então gritavam tripalium, tripalium. Né? E aí o tripalium vem a palavra trabalho, né? Que está nas línguas latinas todas uniformemente, francês, espanhol, italiano, todos têm lá laborare, lavore, trabalho, estão todos ligados a essa origem lá da palavra, no tripalho, no chicote. Então, o significado de trabalho não é um bom significado. É de esforço em comum, é coisa árdua, é coisa, elemento punitivo, escravidão, né? Então, já há, talvez, uma predisposição, né, para sentir o trabalho de forma negativa. Vamos dizer, uma predisposição oculta, né? A gente não sabe qual é a profundidade disso, né? Acho que vai variar exatamente com a capacidade de troca simbólica da pessoa para lidar com isso, né? Em inglês, por exemplo, o trabalho é work, né? Que está ligado à palavra work, anglo-saxônico, e tem uma origem em ergue, que vem de energia no grego, né? Então, o trabalho significaria um emprego de energia, né? Uma utilização de energia. Né? Realmente, no mundo anglo-saxônico, o trabalho é muito bem-vindo, né? Quer dizer, muito representativo das pessoas, né? As pessoas que trabalham, né? Elas usam de energia naturalmente, né? Seria um emprego natural de energia, né? Na língua japonesa, então, é mais curioso ainda, né? Porque o trabalho, a palavra é shigoto, que é uma palavra que significa um esforço feito por 3 ou mais pessoas. Então, a ideia de trabalho no Japão também é uma ideia muito bem-vinda, né? Porque as pessoas trabalham e têm prazer em trabalhar, principalmente em grupo, e muitas empresas facilitam até que as famílias sejam empregadas pela empresa para que possam ter, por exemplo, nos momentos de almoço, né, contato com a família. Apesar de trabalharem muito, né, quer dizer, tem esse tipo de facilidade, né? E tem noções que são misturadas a isso, que são noções religiosas, né, como aquela ideia que está na Bíblia, né, que tem que ter um dia de descanso, né, um dia obrigatório de descanso, né, que foi inserido, mas isso é um tipo de lógica que necessariamente não precisaria ser seguida, né? Acho que modernamente isso começou a ser alterado, acho que, se não me engano, na Alemanha, né, que começou a existir banco de horas, né? A pessoa trabalhava 1 hora a mais por dia e depois tinha um dia que ela descontava essas 4 horas a mais, né? Trabalhando menos num dia e indo mais cedo, né? Ou acumulava para poder viajar, para fazer alguma coisa assim, né? E tem todo esse sentido assim de troca, né? Sempre houve um sentido de troca. Eu acho que a particularidade aqui no Brasil é que o trabalho ele passou por um plano assim de regulamentação muito grande, né? Quer dizer, o trabalhismo, né? A justiça trabalhista, né? É algo mais ou menos recente, né? É uma coisa recente. Quer dizer, antes havia, por exemplo, quer dizer, os institutos, né? A gente tinha chamado os institutos de aposentadoria, tinha dos bancários, tinha dos comerciários, né? Tinha da indústria, né? Esses institutos eles faziam negociações diretas, né? Era um empregador, os empregados dos institutos ali se reuniam, né? E chegavam a algum tipo de acordo, né? Mas pela questão da intimidade, talvez até de um relacionamento grupal que existia, né? O que facilitava, né?
Quando entrou, né, isso já advogados me falaram isso, né, a Justiça do Trabalho, botaram um juiz no meio, né, esse juiz só dificulta as relações e começaram a surgir mais e mais regras e regulamentos e ficando cada vez mais difícil para ambos os lados, né? Criando tensões, tanto pelo excesso de coisas que têm que ser cumpridas, né? Como também pela necessidade, muitas vezes, que as pessoas têm de transgredir para as coisas funcionarem. Quer dizer, eu já escutei de pacientes que são empresários, né? Que se eles fossem seguir todas as regras, a fábrica deles não abriria, não iria funcionar. Já escutei também absurdos, né, de tipo exigências, né? A questão de colocar, por exemplo, um extintor dentro por exemplo, de um estábulo, né? Uma pessoa que produz leite, né? O extintor tinha que ficar dentro. Aí vem um outro órgão da prefeitura e diz, não, o extintor não pode ficar dentro, tem que ficar fora. E aí tem que ficar vigiando qual é a fiscalização que vem. Se é uma fiscalização do extintor de dentro, eles botam o extintor para dentro. Quer dizer, isso é um grau de tensão, quer dizer, absurda, né? Parece até uma comédia, mas essas coisas acontecem, né? Então, a interferência do terceiro nas negociações, profundamente, é uma interferência também do nível de conflito edípico, né? Quer dizer, como se fosse um pai cruel, né? Tratando mal os filhos, e os filhos sempre se sentindo, de certa forma, vítimas, né? De um pai mau, que a própria justiça coloca, às vezes, também em quem fornece emprego, né? E como se tivesse um lado está sempre com a razão e o outro lado nunca tem razão. Aí ficam guerras jurídicas, né? E problemas, testemunha. Quer dizer, não era nada disso, não era para acontecer isso, né? E são exemplos de dificuldade, a pessoa acaba ficando deprimida porque não consegue, ficam anos e anos, né, com reivindicações trabalhistas na justiça, quando era para ter resolvido isso diretamente, né? A gente vê uma legislação, como lá nos Estados Unidos, por exemplo, na Alemanha também, essas coisas são muito mais fáceis de serem resolvidas, né? São muito mais diretas. A palavra das pessoas conta mais, né? Você vê que aqui a palavra das pessoas não conta, então tem que levar para a justiça. Então, tá justiça. Tudo vai para a justiça, e a justiça lentifica tudo, né? E posicionamento também, né, da figura do juiz. Eu não sei até que ponto ele está preparado, né, para entender questões emocionais, né, em particulares de cada um, né? Aí começa a ver a coisa de uma forma muito fria, né? Mas as relações de trabalho não são relações frias, não são relações de intimidade, né? Mas, de uma maneira geral, todas essas relações são relações de troca, né? E são trocas entre dois tipos de símbolos, né? A gente tem símbolos que são heterônomos, né? Que são provenientes da cultura, e tem os símbolos autônomos, né? Que são provenientes da criatividade particular e individualidade de cada um, né? Quer dizer, é muito importante esse símbolo autônomo, né? Uma pessoa se dá bem dentro do trabalho, né? E não ficar só esperando receber ordens e não conseguir modificar de uma forma mais adequada aquelas ordens que vêm por símbolos heterônomos, né? Então, é nessas trocas, né, entre esses símbolos que aparece a riqueza ou a pobreza da imaginação de uma pessoa, né? Quer dizer, o que seria um problema da atual, né, de pobreza na capacidade imaginativa? O problema está na questão da inteligência artificial, né? Quer dizer, o excesso de inteligência artificial, ela está empobrecendo muita gente, né? Não só também ameaçando tirar empregos, né? De substituir pessoas por máquinas, as pessoas às vezes se sentem magoadas, né? Porque são ameaçadas disso, né? Ah, vou botar um computador no seu lugar que ele vai funcionar melhor, né? Bom, isso é uma realidade, né? Isso vem acontecendo. Se fala muito de profissões que vão ser extintas, né? Porque a pessoa pode ir lá na inteligência artificial, a inteligência artificial vai
vai colocar tudo pronto, né? Mas não é difícil observar também que isso atualmente as crianças e os jovens, né, de uma forma geral, todas as pessoas de uma forma geral, estão sendo muito bombardeadas com esses símbolos heterônimos produzidos pela cultura da inteligência artificial. Né? Eu não estou querendo colocar a cultura da inteligência artificial como vilã, né? Mas eu estou só chamando a atenção para os excessos. Né? Assim como eu chamei a atenção para o excesso de justiça, né? Ou poderia ter chamado também, uma época, o excesso da falta de justiça, que levava à escravização, né? A falta de critério. Né? Então, tudo está no excesso. E o excesso se liga muito mais aos símbolos heterônomos do que aos símbolos autônomos, que o indivíduo pode reagir através dele. Né? Quer dizer, na obra do Bion, o Bion fala de função alfa, né? Que é uma função desenvolvida para que haja essa possibilidade de trocar símbolos heterônimos por símbolos autônomos. Então, quem tem uma função alfa desenvolvida, né, tem muito mais capacidade de lidar com as coisas mais rapidamente, de forma mais flexível, né, se protegendo contra uma série de vulnerabilidades. Né. Mas uma criança, por exemplo, que tem desenvolvimento prejudicado por uma ausência real ou por uma ausência por omissão dos pais que botam a criança para não atrapalhar vendo televisão ou lá com joguinhos eletrônicos, computador e celular. Quer dizer, aí os pais estão ausentes por omissão. Eles podem até estar na sala ao lado, mas não estão exercendo nenhuma função autônoma, não estão mostrando o que é uma autonomia, não estão mostrando o que é uma intimidade familiar, né? Então estão prejudicando a capacidade de trocas. Estão colocando a ideia de trocas em algo que diminui muito as trocas. Não existe troca, né, com a inteligência artificial. Né? Então essa criança se cresce vulnerável a uma série de problemas. Né? Obviamente a interação com essas ausências, né, e com essas falhas, né, cria problemas de personalidade muito grandes, principalmente um problema de intolerância à frustração. Então, ela vai estar sempre interagindo com ódio, favorecendo um tipo a gente poderia chamar de superego narcísico, né? Algo narcísico. Então, essa criança, ela se torna vulnerável, por exemplo, ao crime. E também, naturalmente, um adulto vulnerável ao crime e aos desvios éticos. Né? Mesmo que essa criança tenha uma boa educação formal, que estude em colégios caros, que supostamente forneçam símbolos éticos e estéticos, ela vai preferir o quê? O antiético e o antiestético. Então, ela se torna uma criança mais consumista, mais superficial, mais incapaz de intimidade emocional. Né? Então, isso mais tarde se torna um adulto que tem essa criança interna e que vai se manifestar no trabalho. Né? Então, a gente sabe que na clínica é difícil trabalhar com essas pessoas, né? Porque elas não se interessam pelo sentido, o sentido das coisas. Né? Então, é um tema muito, muito complexo. Né? Eu vejo que eu teria muita coisa para falar, mas eu prefiro ficar por aqui.